Então vamos hoje falar sobre a diferença, né? Na verdade, aí é quase teste manual versus testes automatizado, tá bom? Isso daqui é uma coisa que eu quero elucidar muito para vocês. Eles são muito parecidos, eles são basicamente a mesma coisa, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Teste manual e teste automatizado. E não só isso, as pessoas elas acabam pesando às vezes ou no teste manual ou no teste automatizado por alguns motivos, e eu vou explicar o porquê. Tem muita gente que às vezes acaba errando a mão entre esses dois, ou até mesmo acaba se confundindo o que cada um significa. Para começar, galera, o que é um teste automatizado? Um teste automatizado nada mais é do que um teste, um cenário de teste, né, um caso de teste específico que roda com uma automação. E o que a automação faz? Ou seja, ele vai rodar com um robô que vai fazer isso automaticamente por você, tá bom? E por que eu tô falando isso, né? Por que eu tô falando uma coisa que talvez seja meio óbvia para a maioria? Porque quando você tá trabalhando com automação, às vezes já chegaram pessoas e perguntaram para mim: Mene, na regressão, roda só testes automatizados ou testes manuais? Inclusive eu recebi essa pergunta foi uma pergunta que eu recebi recentemente. E eu achei uma pergunta muito válida, justamente porque quando você está falando sobre testes manuais ou testes automatizados dentro da regressão, o importante mesmo é você entender que a regressão ela basicamente roda todos os seus cenários ou todos os casos de testes que você tem para aquele sistema. Então, se você tiver testes automatizados, elas vão dentro de um teste regressivo? Com certeza, porque ela vai testar os cenários que você automatizou. Se você tem testes manuais, você vai fazer testes manuais na regressão? Com certeza, porque você tem que cobrir os testes que, por exemplo, a automação não está pegando. Ou, até mesmo melhor, você tem que cobrir os testes que não estão automatizados, claro, e que são principalmente das features novas desenvolvidas, tá bom? Isso é uma coisa que parece bobeira, eu falando aqui, mas as pessoas erram muito, e elas erram muito isso também em entrevista. Pergunta que cai, tá bom, em entrevista, com frequência, bastante frequência, é uma informação super, super importante que você precisa saber em relação à automação e a testes manuais. E essa pergunta é: quando que eu sei que eu tenho que fazer testes automatizados? Ou melhor, quando eu vou automatizar, como eu faço para saber o que eu tenho que automatizar? Essa pergunta, ela é muito, muito feita em entrevista. E ela é muito importante para você saber. Por quê? Normalmente um QA, tá? Você aí, que está trabalhando com qualidade, você aí que tá querendo entrar na área, migrar, fazer a migração de carreira, ou até mesmo você quer evoluir na área, isso é uma coisa que você tem que entender. Testes automatizados, para começar, eles são parte do seu trabalho. Às vezes você vai entrar numa empresa só para trabalhar como QA manual, tá? Isso pode acontecer. E às vezes você pode entrar para trabalhar só como QA automatizado. Isso também pode acontecer. Mas o ideal é que você entenda como funcionam os dois mundos. Por quê? Você não consegue ser um bom QA que automatiza se você não entende sobre teste de software e teste manual, tá bom? Só que você também nunca vai ser um QA que vai chegar longe até o tanto que dá para chegar, né? Até o tanto que você pode ganhar, se você não souber testes automatizados, tá bom? Então é isso que leva você para outro nível. O Júnior falou aqui: a mentoria está show de bola, Mene. Eu agradeço muito, agradeço muito. Muito obrigado, eu estou me esforçando e vai ter muita coisa legal ainda. Quando você está trabalhando na área como QA, quando que você tem que fazer testes automatizados? Os testes automatizados, eles acontecem principalmente nos principais fluxos dos sistemas que você tem que garantir qualidade. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou trabalhando com um e-commerce. Então, se você tem um e-commerce, você vai, por exemplo, testar, colocar um produto acessar uma galeria, colocar um produto no carrinho e fazer uma compra. Por quê? Esse é o principal fluxo. É o fluxo que você não quer que quebre de jeito nenhum, que é justamente aquele fluxo que te paga, por exemplo, um e-commerce. Se você não tem o momento do checkout, se você não consegue vender o produto, o e-commerce não vale de nada. Então, essa é uma parte muito importante. Óbvio, se não aparecer nenhum produto, também não vale de nada. Então é por isso que você tem que testar esse fluxo de usuário. Inclusive a Vanessa, que é uma das nossas mentoradas agora, muito feliz inclusive de ter você com a gente, ela respondeu aqui: são fluxos que não alteram constantemente. Isso é uma boa resposta, mas essa não é a resposta principal. Eles vão alterar justamente porque o produto ele tá vivo, né? Então, obviamente, quanto maior o fluxo, a probabilidade de alguma coisa mudar ali no meio é grande. Mas você tem que focar em fluxos, né? Ou seja, cenários de teste, você tem que focar em cenários que realmente façam o que o software tem que fazer. Então, por exemplo, você tem que pensar nas principais features que existem dentro daquele sistema e garantir que aquelas features estão funcionando dentro de um e-commerce, né? Login é necessário, dependendo do e-commerce, tá bom? Tem e-commerce que nem tanto.
então eu nem vou colocar no login. Lista de produtos é necessário. Carrinho é necessário. Checkout é necessário. Ou seja, checkout é quando você faz a venda de um produto. Tudo isso é de extrema necessidade em um e-commerce. E é isso que você vai automatizar para garantir que aquilo está funcionando. Porque se aquilo quebrar, o sistema não está funcionando basicamente. O Adilson ele até falou aqui, automação de focar em cenários que sejam seu ganha-pão. É isso aí, cara. Ela deve focar em cenários que sejam seu ganha-pão. É exatamente isso, galera. É exatamente isso. Você tem que focar nos cenários que são o ganha-pão do sistema. Por quê? Porque aqueles cenários, eles vão estar constantemente sendo testados pela automação e você pode tomar conta de, por exemplo, de features novas que estão sendo desenvolvidas. Dentro de um e-commerce, né, existem várias outras ferramentas que elas são necessárias, mas elas não são tão necessárias. Por exemplo, às vezes, a barra de pesquisa ela é muito importante, mas ela não é tão importante quanto a listagem de produtos, ou ela não é tão importante quanto o checkout. Tá bom? Então, eu estou dando um exemplo aqui, não necessariamente é algo que não tem importância, mas é algo que tem um pouco menos de importância como exemplo. Então, essas coisas vão ser automatizadas sempre em primeiro lugar. E é isso que você tem que responder numa entrevista. Você fala assim, poxa, eu sempre vou querer automatizar algo que faça sentido. Só que você só consegue descobrir o que faz sentido dentro de um sistema se você sabe testar esse sistema. Se você sabe criar casos de teste, cenários de teste para esse sistema. Ou seja, você precisa saber teste de software. Quando você está trabalhando com automação de teste, se você não entende como que você consegue criar esses cenários de teste, se você não consegue entender como que o sistema funciona no dia a dia e os principais fluxos dele, você nunca vai conseguir automatizar eles, a não ser que alguém te dê eles. É por isso que é tão importante você, como um QA, entender dos dois mundos. Porque existe muita gente aí que pode responder numa entrevista que não é uma resposta legal, não é uma resposta razoável, você falar que você faria automação de testes em todos os cenários. Você automatizaria tudo. Isso é ruim, pelo motivo já que eu já citei, você tem que trabalhar com os dois às vezes na empresa, né? Você não vai trabalhar só com testes automatizados, você vai também trabalhar com testes manuais. E não só isso, existem várias problemáticas de se automatizar tudo. Para começar, quanto mais você automatiza, maior vai ficar a sua automação, tá bom? E o que isso significa? Significa que o momento a sua automação talvez chegue a um ponto que ela demore horas para rodar, tá? Então eu já ouvi falar de automações que demoram 7 horas, eu sempre falo isso. E eu falo isso porque é esse o problema de você querer automatizar tudo. Se você quiser se tornar um QA automatizador, se você quiser se transformar em um QA que só faz automação, você vai também ter mercado para isso. Só que, na minha opinião, um QA ele só traz qualidade de verdade para um sistema, ou melhor, um time de QA só traz qualidade de verdade para um produto quando você trabalha com os dois lados. E eu vou explicar o porquê, né? Então, falando aí, continuando sobre o assunto testes manuais versus testes automatizados, na empresa que eu estava trabalhando antes, eu estava trabalhando focado em automação. Então, o meu foco ali naquela empresa, né, especificamente, era eu criar a automação do zero, criar o framework de automação do zero, focar os principais cenários daquele sistema, enquanto eu tinha QAs que trabalhavam fazendo testes manuais nos times, certo? Funciona. Só que, sinceramente, eu senti muita falta de estar do lado ali dos QAs que faziam testes manuais, justamente pelo motivo que eu acabava não conhecendo tanto sobre o sistema. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência, inclusive quando você é QA, que é você entende sobre qualidade, você entende sobre o sistema e como o sistema está funcionando melhor do que qualquer pessoa. E o Adilson que tá aí, né? Não sei se a Gleice também tá aí, não sei se o Marcos ainda tá aí, mas ele vai ainda falar e vai concordar comigo. Ô Vanessa, é verdade, você tá aqui também, Vanessa. Você também deve saber disso. Quando você não tá testando manualmente, você não conhece tanto do sistema, porque não é a mesma coisa, você não tá testando ele todo dia. E quando você testa todo dia, você acaba aprendendo tanto sobre o sistema que você acaba sabendo mais que o time de produto, mais que os desenvolvedores que desenvolveram aquilo. Você sabe exatamente como o sistema está funcionando. E é justamente nesse momento que o QA mais brilha, porque você meio que sabe tudo sobre o sistema. Inclusive o Marcos ele falou isso até mesmo na live passada que a gente fez, né? Você acaba aprendendo tudo sobre o sistema. Manny, trabalhei em um projeto que eu fazia teste manual, mas o QA de testes automatizados pegava meu Gherkin e fazia uns scripts dos testes automatizados dele. Ele copiava todos os meus cenários. Ele não criava nenhum. Achava meio estranho.
Vanessa, mas isso é algo bem comum. Inclusive, era um dos jeitos que a gente trabalhava, né? Que eu trabalhava na empresa antiga que eu tava mencionando. E é por isso que eu não curto. Entendeu? Porque esse cara aí, mesmo que ele tenha lá o cenário de teste, ele conheça sobre o sistema, com certeza ele conhece, ele nunca vai saber sobre o sistema tanto quanto você, Vanessa. Porque você tá testando ali manualmente, utilizando o sistema com muita frequência. E o cara que tá fazendo automação, não. O cara que tá fazendo automação, ele tá, como posso dizer, ele tá vendo só cenários específicos que você tá criando. Você teve que criar os cenários, ele só tá lendo, ele só tá absorvendo essa informação. Então isso é muito importante. Entendam isso. Parem de pensar sobre testes automatizados. Os testes automatizados vão te fazer chegar mais longe como QA, isso com certeza, tá bom? Se você é um QA que sabe testes automatizados, você já é um QA mais bem cotado dentro do mercado. Mas saibam que ele não é uma bala de prata, ele não vai resolver todos os problemas, tá bom? Você tem que ter uma base fundamental, um fundamento muito bom dentro de teste de software. Muito bom. É isso que vai garantir não somente que você faça boas automações, que realmente sejam automações eficazes dentro do seu projeto, mas também vai garantir que você consiga passar nas entrevistas. Porque a coisa mais que o pessoal mais foca dentro das entrevistas, na maior parte, obviamente, eles focam em automação. Mas a parte mais importante que você vai pegar os caras de jeitos é saber sobre teste de software, sobre como fazer testes manuais, como colocar teste de software num processo ágil, como você colocar isso dentro de um time novo, ou como você melhorar a qualidade do produto do time utilizando processos e qualidade de software e teste de software dentro desses processos. É isso que vai te fazer passar. Se você for um QA exímio que entende esses fundamentos de teste de software e processos e souber bem pouquinho automação e você souber fazer automação basicamente, você vai ser mais bem cotado do que um cara que sabe fazer muito bem automação, mas não entende nada sobre teste de software e processo. É batata isso. Adilson, garantir o arroz com feijão primeiro, pessoal. É isso aí, Adilson. É isso aí. Essa é a melhor resposta que você pode dar dentro de uma entrevista, inclusive.